Olá, galera! Nesse nosso segundo bloco dessa série sobre história da informática, nós falaremos sobre a questão da linguagem durante a evolução da história dos computadores. Roda a vinheta pra gente, Daniel. A piada mais antiga e mais sem graça que você pode ouvir sobre a informática é que o hardware serve para chutar e o software para xingar. Mas isso só faz sentido dos anos 70 para cá. Até os anos 70 isso era um pouquinho embolado, porque as linguagens de programação eram muito diferentes do que são hoje, né? Antes de começar todas as linguagens que vocês já devem conhecer, como Java, C, C++ e Python, você programava um computador por linguagem de máquina, que é o 0 e o 1, que você também já conhece. E aí ficava muito difícil de você assemelhar o que você estava escrevendo para o computador fazer e o que você queria que ele fizesse, em palavras. Então, com o passar do tempo, surgem algumas linguagens para poder facilitar esse processo. Imagine que cada palavra era formada por um código complexo, se eu não me engano, de 7 a 9, né? Um conjunto de 7 a 9 zeros e 1 para cada letra que você tivesse a intenção de colocar. Então, isso num formato de número binário era simplesmente um pesadelo, né? Eu me lembro de entrevistar pessoas que trabalharam com computadores dessa fase e eles falarem, olha, o que realmente demorava era a programação, porque o processamento era lento, mas era muito mais rápido do que inserir o dado. Tem, por exemplo, eu acho que o nome da tabela é ASCII e ela converte todo o nosso alfabeto, inclusive letras maiúsculas e minúsculas, que são diferentes os códigos para elas, em 0 e 1, em 8 ou 16 bits. E isso, as pessoas não tinha conversão do software para a pessoa que fazia essa conversão, consultando a tabela e colocando no computador. Mais para frente surgem linguagens que já fazem essa conversão para você. Perfeito. Nesse contexto, então, surgem duas linguagens. A gente poderia falar de várias linguagens de programação do período, mas a gente prefere focar em duas que teriam efeitos muito grandes para o futuro da informática: Fortran e COBOL. No caso do Fortran, essa talvez seja a linguagem mais importante aí do início da história da informática, e era uma linguagem criada pela IBM, né? Era uma linguagem patenteada, utilizada pela IBM nos seus produtos. Isso, a Fortran, ela focava principalmente nessa conversão de números em binário para números na casa decimal, para ficar mais fácil para a programação. E ela era um pouquinho mais rápida para você programar, mas mesmo assim ela ainda usava alocação de memória, que você tinha que colocar a direção onde você queria mandar aquela informação, então ainda era um pouquinho lento. Mais para frente eles melhoram um pouco ela, tanto em 2003 mais ou menos a Fortran desenvolve orientação a objetos, que torna tudo muito mais fácil, assim como a Java, por exemplo. Perfeito. E a Fortran também vai ser a base do BASIC, né? Sim. O BASIC ele surge depois como uma maneira simplificada do Fortran. Ele processava linha por linha do seu código, então era muito mais fácil de você achar um erro e corrigir ele, além de ele ser programável de uma maneira mais intuitiva. Então, depois ele começa a ser usado também para computadores de consumo pessoal. Perfeito. Além do Fortran, outro desenvolvimento importante que nós tivemos nesse período foi o COBOL, desenvolvido ali, pensado originalmente pela nossa engenheira Grace Hopper, que nós já abordamos em outro episódio aqui do Historiência, né, durante a questão das cifras, durante a questão da participação feminina na ciência. E o COBOL, a principal mudança é uma associação dos números, né, propriamente, a linguagem? Sim. O COBOL, uma das principais coisas que ele faz é, primeiro, fazer os números em binário se converterem para letras, para você programar em linguagem, em inglês, no caso, em vez de programar em números. E também o processamento de dados, a inserção de comandos para processar dados era mais fácil pelo COBOL também. Perfeito. Então nós vemos que ao longo dos anos 50 e 60, as linguagens de programação vão se tornando cada vez mais intuitivas e humanizadas, ou seja, procuram cada vez mais emular a forma humana de comunicação.
Porque antes a comunicação era diretamente com a máquina, eu não falava com o computador, eu mandava uma ordem em 0 e 1. Com o Fortran, eu consigo elaborar ordens numéricas sem o código binário, e com o COBOL eu consigo emitir ordens em uma linguagem humana, no caso aqui, o inglês. Com isso nós vemos que a informática vai se tornando, aos poucos, mais acessível. Só que nesse período ela é ainda meio incompreensível. Se a gente vê aqui essa imagem, quando nós vemos os computadores dessa época, fica uma coisa em mente. Como era o contato, né? Conta pra gente então, né? Tinha teclado, mouse, scanner... Então, o pessoal que programa já deve achar o prompt de comando da Microsoft, por exemplo, uma coisa um pouquinho esquisita. Era um pouco pior do que isso, você só tinha acesso ao seu teclado e você escrevia todos os seus comandos pelo teclado. Não existia o mouse é inventado um pouco mais pra frente para melhorar a interface em homem-máquina. E o que vem surgir depois para poder melhorar um pouquinho o acesso humano às máquinas sem ser diretamente pelo teclado é o Sketchpad, que é um computador enorme ainda assim, mas feito para você começar a fazer desenhos por ele, desenhos em questão de mecânica, então como se fosse o bisavô do CAD. E por ele você desenhava na tela por uma caneta de luz e você tinha auxílio do teclado para você definir ângulos, comprimento de linha e por aí vai. Perfeito. A partir então disso, nós passamos a ter sistemas de linguagem e sistemas de acesso aos computadores mais amigáveis aos usuários não especializados, né? Então, o computador que entre os anos 50 e 60 era coisa ali do cientista maluco, ao longo dos anos 70, com essa linguagem simplificada, com a miniatura permitida pelo transistor e pelo chip, e com os sistemas de comunicação mais amigáveis entre homem e máquina, poderiam ter as condições necessárias para ser mais acessíveis ao grande público, né? Até então os computadores eram ali vistos no cinema, nas séries, mas a maioria das pessoas não tinha contato, né? Até porque a utilidade do computador mais para frente para o público em geral vem com a Microsoft e outros computadores da IBM com os pacotes de Excel e outras fórmulas de cálculos e pacotes e programas para você digitar algum texto, como o bloco de notas. E aí ele começa a ser um pouco mais útil para a população do que só para o escritório, só para universidades. Perfeito. É nesse contexto que na metade dos anos 70, os computadores deixarão de ser desenvolvidos exclusivamente por militares, exclusivamente por acadêmicos e vão parar na mão aí de jovens visionários espalhados pelos Estados Unidos e que vão se reunir principalmente na região da Califórnia e que vão tentar criar versões personalizadas dessas grandes máquinas. Essa grande aventura que é tornar os grandes computadores em miniaturas ainda menores é o que nós veremos nos próximos blocos da nossa série. Com o surgimento aí da Microsoft e da Apple. Exatamente. Então, nos próximos episódios, nós vamos falar um pouquinho de como surge o Apple I e os softwares da Microsoft e como eles são integrados aos outros computadores. Então, até lá, pessoal. Até.